E aí pessoal, beleza? É, esse aqui é oficialmente o último vídeo com a CG 160 ainda sendo minha. Eu acredito aí que eu possa vir a fazer outros vídeos com ela, mas aí ela já não vai ser mais da minha propriedade, né? Ela já vai estar sendo do novo dono. E se consagrar isso aí, se acontecer isso aí, é para uma pessoa próxima. Então ela vai permanecer digamos que nas minhas vistas, mas não vai ser mais minha. E é isso. Lembro que fiz um vídeo um tempo atrás falando a questão dos preços, não muito tempo, tá? Não sei, como eu já falei outras vezes, a ordem dos vídeos que eu solto não segue muito um critério e o tempo. Normalmente eu solto um vídeo por semana, então é provável que quando esse vídeo saia eu já esteja com a outra moto até um bom tempo. E como eu falei lá atrás, eu não tinha intenção. Na verdade eu cheguei a ter intenção de trocar de moto pelo fato de ter enjoado. Eu enjoei, estava pensando aí em pegar uma outra moto, né, por questão de ter enjoado mesmo, já há 3 anos com essa moto quase. O que me fez desistir foi essa questão dos preços, né? O boom de valores aí que quem está acompanhando tem visto. As coisas estão muito caras, os preços estão fora da realidade. Essa moto, por exemplo, é um exemplo disso. Eu não ia vender de jeito nenhum, mas o valor que eu coloquei foi realmente para não vender e mesmo assim vão pagar. Tá saindo por praticamente R$ 6.000 a mais do que o que eu paguei há 3 anos atrás. Acho que faltam um mês e uma coisinha para fazer 3 anos com ela, o que é um negócio totalmente impensável. Ou seja, eu comprei a moto, usei a moto tá pior do que quando eu peguei, e a moto digamos que está saindo 50% mais cara do que o que eu paguei. Então assim, como eu disse, eu coloquei um valor para não acontecer. Mas como esse valor está sendo pago, eu vou vender, entendeu? Tô entendendo isso como uma excelente oportunidade de passar a moto. Eu não conseguiria passar ela jamais por esse valor em outra situação. Então, por estar por um valor tão bom, eu preferi passar. Não tenho muita coisa a falar. A moto é uma moto já conhecida. Não tenho muitas críticas a fazer a moto. Pelo contrário, só tenho coisas boas. Pelo menos a minha experiência foi muito positiva. Do pouco tempo, né, que eu passei com ela, e principalmente do pouco que eu andei com ela, teve sim problema. Um dos problemas clássicos, que eu considero problema de fato, que foi o problema do sensor híbrido dela, que eu já fiz até vídeo, mostrei o problema. Como sempre eu gosto de mostrar, tá pessoal, pra não tá aquela falação, aquele mimimi dos baba-ovo aí da Honda, que vai dizer que a moto não tem um problema. Mas eu mostrei o problema em vídeo, a moto de fato teve o problema. Mostrei até com multímetro. A moto estava fora de garantia já. Eu fiz uma reclamação na Honda, diretamente a Honda no Reclame Aqui. E para minha surpresa, a Honda trocou a peça em cortesia. Não foi em garantia porque a moto já estava fora de garantia,
Eu não tinha feito mais as revisões da concessionária, como vocês já sabem, né? Quem acompanha já sabe. E aí eles trocaram para mim a peça em cortesia. Eu não paguei nem a mão de obra nem o serviço. O outro problema que essas motos têm é com relação às folgas lá que tem nos balancins e tudo mais. Foi algo que eu também mostrei a vocês em vídeo, tem vídeo tudo detalhado, mas é algo que, digamos, não tem muito o que fazer e que dá para ir levando a moto desse jeito, né? Não causa problemas maiores. No caso específico do motor, o problema mais comum do motor da Honda é o desgaste na parte do kit cilindro, que não tem absolutamente nada a ver com o cabeçote, tá? Cabeçote é uma coisa, a parte do cilindro é outra. Não tem nada a ver, não tem nenhuma relação. Então a moto vai rodar assim, com certeza, muitos e muitos km. Se ela vir dar um problema na parte do kit cilindro, que é o que eu falei que é o comum, não vai ter nenhuma ligação com essa parte aí de comando, cabeçote, etc. Beleza? Então foi, pra mim, uma satisfação. De custo real que eu tive, que eu considero fora da curva, foi aquela borracha dos amortecedores traseiros, mas que, como eu falei, eu acredito que tenha sido por questão de mau uso, tá? Essa borracha ela é comum às outras motos e não se desgasta tanto assim. Na minha opinião, pelo que eu vi dessa moto, ela tinha um péssimo dono. O primeiro dono dela era o clássico que a gente vê das CG, né? É aqueles caras que moem a moto, os irresponsáveis, que acha que tá pilotando uma 1000 cilindrada e que é piloto do MotoGP. Porém, não tive nenhuma novidade, não tive problema de vazamento de bengala, não tive problema da moto ter defeito de não pegar, de falhar. Na prática, o defeito que teve foi aquele do sensor híbrido que eu falei, e que o defeito só acontecia quando eu dava 100% de acelerador, que é uma condição que eu quase nunca faço, mas muito raro mesmo. Tanto que eu até levei um tempo para me atinar que o problema era aquele, justamente porque é provável que a moto já tivesse o problema até há mais tempo e eu não sabia, por não colocar a moto nessa condição de 100% de acelerador aí, que eu acabei mostrando lá no vídeo, que é onde o defeito aparece e onde a moto vem a ficar, digamos, diferente. Mas não é um problema que inviabilizou o uso da moto, que deixou a moto parada, que a moto teve que ir para oficina ou algo do tipo, né? Rebocada, nada disso. Aliás, graças a Deus, nesse ponto eu sigo tranquilo, né? Continua a minha vida ainda invicto. Nenhum carro ou moto minha andou de reboque, precisou ser guinchado, exceto o carro que eu tive, que foi roubado, né? Mas aí não foi um problema mecânico, foi um problema que realmente tiraram as peças e o veículo não tinha como dar partida, sem bateria, sem alternador, não tem a menor condição dele rodar. Então, tirando isso, nunca tive um problema dessa natureza aí que eu tô falando pra vocês. Ter que fazer retífica, ter que rebocar carro, rebocar moto, nada disso. Então por isso a experiência foi positiva. Tem um tempo já que eu fiz um vídeo a respeito da questão de desempenho, desde quando tinha 150. Quem teve, quem já andou na moto sabe, não adianta brigar, não adianta ficar com mimimi, tá? A única moto que eu não posso falar, que eu nunca sequer vi pessoalmente e andei ou coloquei do lado pra gente perceber alguma coisa, foi a DR-160, tá? Mas Factor, Phaser, CG 150, DK 150, nenhuma dessas motos tem um desempenho melhor que o da CG 160, ponto. Principalmente quando o assunto é cidade, que é o foco dessa moto, ou seja, no ande para, nas arrancadas, em situação de ladeira, em situação que você está com garupa,
essa moto de fato tem o melhor desempenho, tirando DR-160, que como eu falei, eu nunca andei, eu não tenho parâmetro, mas das outras é perceptível sim a diferença. Volto a dizer o que eu disse lá atrás, não é um abismo, tá? Não é o que muitos também rondeiros falam aí, que é como se você tivesse uma 250. Não é, tá? Quem diz isso é mentira, seja porque é leigo ou seja porque é mentiroso mesmo, tá querendo puxar o saco pra CG. Não é. A moto anda bem, performa bem, lógico que dentro da proposta dela, mas não é uma 250. Com relação a consumo, permaneço satisfeitíssimo. Todos os abastecimentos, sem exceção, desde que eu peguei essa moto, estão registrados, tá? Todos no aplicativo que faz a própria conta que eu já mostrei aí para vocês, que é o Drivo. Aliás, tudo quanto é manutenção, todos os custos, está tudo registrado nessa moto. Como eu falei, é uma moto que nunca me deu dor de cabeça em termos de manutenção, nada de surpresa. Continua praticamente tudo como veio. E como eu disse, o consumo para mim é um dos pontos mais altos aí dessa moto, já que ela é uma moto que performa melhor do que a 150 e no meu modo de ver ela é mais econômica do que a 150, o que é o melhor dos mundos nesse quesito especificamente. Ou seja, você tem um motor que anda mais e que consome menos, tá? Tem uma média aí da 150 que eu já mostrei em outros vídeos, e tem uma média aí da 160, que se eu não me engano tá girando aí na casa aí pelo aplicativo em média 48 km por litro. Lembrando sempre a todo mundo que vai ter cara que vai dizer que ele faz 33, 32, 25. Lembrando que isso é a minha realidade no meu tipo de uso e comparando principalmente no mesmo tipo de uso da 150, certo? Então eu posso afirmar que no meu tipo de uso a 160 foi mais econômica do que a 150. Eu fazia o mesmo uso das duas, exatamente o mesmo tipo de uso, e o consumo ele é melhor na 160, certo? Essa moto, esse motor como um todo, né, já que tem na 160 também, esse motor ele é muito questionado com relação à sua durabilidade. E eu falo isso para todo mundo. Se você está preocupado de fato com durabilidade, meu amigo, se você quer uma moto para rodar mesmo e passar anos e anos com ela, lógico, dependendo aí do quanto você rode, vá de Yamaha 150. Para mim, o motor da Yamaha ele é inegavelmente mais durável do que o da Honda. Porém, né, aí tem um parêntese muito grande. A gente também não pode ignorar que essa moto, ela é simplesmente a moto mais vendida da história. CG é o veículo mais vendido da história do Brasil. Se você pegar as 160 desde final de 2015 para cá e comparar com todas as outras juntas, e ainda mais somando a Bros, ou seja, o motor 160, a quantidade vendida é absurdamente maior do que todas as outras juntas somadas. Então é óbvio, é lógico que você vai encontrar muito mais motos dessa com motor quebrado do que qualquer outra marca. Isso é uma questão lógica. É igual Ferrari, você não vai ver muita Ferrari se acidentando, até porque não tem Ferrari rodando. Como é que uma coisa vai se acidentar se ela não está sequer andando, certo? Mas ainda assim eu digo, quer durabilidade sem se preocupar, vá de Yamaha, mas vai perder no desempenho, certo? E claro que essa questão também leva muito em conta o perfil de uso, de usuário. O cara que gosta de dar grau, o cara que gosta de correr com outras motos, o cara que gosta de resenhar, ele não compra Yamaha, certo? A regra é essa, claro que há as exceções. Então, na regra, o cara compra CG, tira o filtro, bota lá o estralador e faz as coisas que você já sabe que faz. Então, o cara moe a moto. Motor nenhum é feito para isso. Até motor de competição quebra. A Fórmula 1 tá aí para provar, a MotoGP tá aí para provar, certo? E não tem nada a ver de quebrar com intenção. Fórmula 1 não vende em concessionária. Fórmula 1 não vende peça
de revenda, então não tem nada a ver. Então assim, no meu modo de ver, o motor também ele é injustiçado, porque não é levado em conta as particularidades, que são o volume absurdo de vendas comparado às demais e também os famosos mão de sexo, né? Os pilotos de MotoGP que a gente tem aí e de manobras. Na mão de certos cupins nada dura. Pessoas precisam entender e usar o produto como ele foi feito para usar. Isso aqui é um meio de transporte que foi feito para ser barato, econômico, tá? E para lhe levar do ponto A ao ponto B. Se você está querendo competir, você está com o produto errado, certo? Tenho as minhas críticas com relação à moto, né? É uma moto muito simples, de longe não vale o valor cobrado, mas infelizmente o Brasil é assim. Nenhuma das concorrentes vale o valor cobrado. Aliás, nada do que você compra no Brasil vale o valor. Nada. Se você comprar usado, você está sendo roubado do mesmo jeito. Se você comprar novo, está sendo roubado. Se comprar Yamaha, está sendo roubado. Se comprar Hauju, está sendo roubado. E assim vai. Certo? Então, não tem para onde correr. Ah, não estou defendendo a Honda, pelo contrário, isso é uma crítica para todas. Independente de qual produto ou qual marca, você está pagando um valor muito, muito, muito maior do que o que deveria ser. Mas essa é a realidade do Brasil. Ou você paga isso, ou você não tem um veículo para andar, certo? Eu prefiro pagar do que andar em transporte público, que é outra coisa que você paga muito, muito, muito caro e é péssimo. Então não tem para onde você correr. Tudo no Brasil vai ser caro e não vai valer. É assim que funciona. É assim desde que eu nasci e eu acredito que vai permanecer assim, se não eternamente, por muito tempo ainda. Talvez eu não esteja vivo mais para ver uma mudança, para ver quando as coisas de fato tenham um valor minimamente decente. De resto é isso. Estou satisfeito com a moto, né? Vendi pela oportunidade que apareceu, senão não venderia, permaneceria com ela. O seguro está renovado até o ano que vem. Então assim, a moto está revisada, acabei de botar um pneu novo, botei um pneu de excelente qualidade, já não pensando em usar, não foi pensando em vender, mas como eu disse, foi a oportunidade que apareceu e eu agarrei, tá? Recomendo em partes a moto, dependendo muito do perfil da pessoa e do tipo de uso que ela vai fazer. Mas para mim é uma moto ok e que atende ao propósito do que ela se foi projetado. Beleza, pessoal? É isso aí. Valeu!